Olá, eu sou o professor André Luiz Etec e na aula de hoje, primeira parte da calorimetria. Bom, calorimetria nós iremos estudar calor. Calor é uma forma de energia que está em trânsito, o corpo não tem calor. O calor é uma forma de energia e essa energia está transitando pelos corpos. Aqui nós temos uma vela e a vela está fornecendo calor, ela está fornecendo calor para um corpo que está a uma determinada temperatura. Você pode verificar que enquanto a vela estiver acesa, o calor é fornecido e a temperatura desse corpo aumenta. Então, a principal consequência do fornecimento de calor é a variação na temperatura. Isso porque as moléculas do corpo vão se agitar cada vez mais. Então, aqui a equação fundamental, qual é a ideia? Você fornece uma quantidade de calor e essa quantidade de calor provoca no corpo uma variação de temperatura. O que significa cada termo aí? Q é quantidade de calor. Quantidade de calor é a energia que esse corpo está recebendo. M é massa. Esse Czinho, calor específico. Esse calor específico ele está relacionado com a substância. Não só com a substância, mas também em qual estado físico da matéria ela se ocupa. Bom, e Δθ você já conhece, é a variação de temperatura. Bom, as principais unidades. A mais usual de quantidade de calor é caloria. A principal de variação de temperatura, como nós vivemos no Brasil, é o grau Celsius. Se esse cara estiver em caloria, a massa deve estar na unidade de grama e o calor específico, que é a substância, em caloria por grama grau Celsius. Bom, só que você pode ter também no sistema internacional. No sistema internacional, esse cara estará em joule, esse cara quilogramas. Variação de temperatura, normalmente, apesar dos outros estarem no sistema internacional na unidade de grau Celsius, pode aparecer um Kelvin. E Czinho em joule por quilograma grau Celsius. Bom, essa daqui é a primeira parte. Existe algo que nós chamamos de capacidade térmica. O que é a capacidade térmica? Capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor recebida por um corpo e a variação de temperatura sofrida pelo mesmo. Então, a capacidade térmica, quantidade de calor por variação de temperatura. Só que se você se lembra da equação fundamental, Q é igual a mc Δθ, popularmente conhecida como Q macete aqui. Então, se você substituir o mc Δθ, você pode cancelar o Δθ. Então, a capacidade térmica pode ser escrita com a massa vezes o calor específico. O calor específico ele está relacionado com a substância. Já a capacidade térmica está relacionada com o corpo. Pense o seguinte, coloque para aquecer um copo d'água e 1 litro d'água. As massas são diferentes, as substâncias são as mesmas, só que para você aquecer 1 litro d'água, como ele tem uma massa maior, ele tem uma capacidade térmica maior. Então você vai ter que fornecer para esse corpo uma quantidade de calor maior do que para aquecer o copo d'água. Bom, existe algo que se chama também fluxo de calor ou potência térmica. O que é isso daqui? Isso daqui é uma razão entre a quantidade de calor recebida por um corpo e o intervalo de tempo. Então, o fluxo é escrito como calor por intervalo de tempo. Essa fórmula aqui você também não precisa se preocupar, você não precisa decorar. Porque isso daqui é uma regrinha de 3 sempre resolve. Isso daqui é dado sempre em calorias por segundo, caloria por minuto, joule por segundo. Então, você não precisa se preocupar. A potência é a mesma ideia, né? É energia por tempo. A potência no sistema internacional é o watt. Então, se você olhar lá no seu forno de micro-ondas, a potência é em watt. O que é o watt? É o joule por segundo. Novamente, você não precisa se preocupar em decorar. Basta uma regrinha de 3. A grande quantidade de exercícios desse cara, a maior quantidade são as trocas de calor. Qual a ideia? Quando você tem dois corpos de diferentes temperaturas, existe um fluxo de calor. Ou seja, o calor passa de um corpo para outro. De quem para quem? O fluxo de calor sempre é
espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio. Isso é espontaneamente. Essa troca de calor ocorre até quando? Até atingir o equilíbrio térmico. O que seria esse equilíbrio? Seriam os dois corpos numa mesma temperatura. Então aqui eu tenho um corpo A, eu tenho um corpo B. Eu estou falando que o corpo B está mais quente. Se eu colocar os dois em contato, automaticamente aparece um fluxo de calor. E esse fluxo de calor acontece até o instante de haver o equilíbrio térmico. Qual a ideia? Aqui, a quantidade de calor que este corpo cedeu é exatamente igual à quantidade de calor que este corpo recebeu. Se esse cara aqui deu 100, esse cara recebeu 100. Só que para esse é negativo porque ele perdeu, esse é positivo porque ele ganhou. Então, a soma das quantidades de calor deu igual a zero. Aqui eu utilizei dois corpos. Se eu tivesse mais corpos, se você tiver N corpos, basta você somar. QA mais QB mais QC mais QD mais QN, quantos corpos você tiver. Bom, aqui as trocas de calor acontecem normalmente em calorímetros. Se o seu calorímetro for ideal, você não precisa se preocupar. Se o seu calorímetro não for ideal, se ele tiver uma capacidade térmica, basta você colocar o calorímetro aqui também. Bom, lembrando que este Q pode ser substituído pela equação fundamental. Este Q é mc Δθ. Massa, calor específico, variação de temperatura do corpo A. Massa, calor específico, variação de temperatura do corpo B. Sempre lembrando que variação de temperatura é sempre o final menos o inicial. Bom, na primeira parte de calorimetria, basicamente é isso. Até a próxima.